Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus por essa noite, né? Que nós estamos aqui nesse lugar tão maravilhoso, tão abençoado, que é a casa do Senhor, lugar de paz, onde nós podemos desfrutar da sua gloriosa presença e da sua graça tão maravilhosa, que nos alcançou, que mudou toda a nossa vida, mudou toda a nossa história. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Nós estamos estudando, amado, essa carta aos Efésios, que é uma carta tão maravilhosa. Os estudiosos têm essa carta como a coroa de Paulo. E especificamente esse capítulo 2 como a pérola ou as pérolas dessa preciosa coroa. Então, o Senhor, Ele agraciou seu servo para que nós assim um dia fôssemos alcançados por ela. Amém? Então, o primeiro capítulo nos fala sobre essa gloriosa igreja que foi feita, ou é o corpo de Cristo, e nos diz a palavra que Cristo é o cabeça da igreja, foi Ele que morreu por nós, então Ele é o dono da igreja, Ele é o controlador, Ele é o planejador, digamos assim, das nossas vidas. João escreveu no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a igreja do Senhor, ela é fundamentada, como os apóstolos assim ensinam, sobre a pedra angular, sobre Jesus Cristo. Não tem outro fundamento, não tem outra razão na vida, não tem outro sentido à vida, se não for Jesus Cristo. Absolutamente ninguém poderia fazer o que Jesus fez por nós. Nós vamos ver aqui nesse capítulo 2, nós vamos ler o capítulo inteiro, e nós vamos ver quão grande obra o Senhor fez por nós naquela cruz. Então, o capítulo 2 continua na sequência do capítulo 1, em que vimos a semana passada, em que nós vemos aqui o louvor a Deus, pelas profundas e transformadoras bênçãos que Ele tem concedido, que Ele fez. Também Ele continua com a oração que começou no capítulo 1, no versículo 15, que Ele fala assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo, ele traz esse louvor de gratidão a Deus pela vida dessa igreja lá de Efésios. Então nós vimos na semana passada que a oração de Paulo, no capítulo 1 ainda, no versículo 18, a sua oração era... O versículo 17 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da lei, iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Vimos a semana passada, o presbítero Júlio nos trouxe o estudo a respeito a partir do versículo 15 até o final do capítulo 1, e falando sobre essa grandeza de Cristo. Então Paulo, ele continua aqui, ele continua o capítulo 2, ainda falando sobre a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Que privilégio esse nosso, irmãos, que privilégio esse nosso. Então vamos caminhar hoje com a nossa mente voltada pela a suprema grandeza do Senhor Jesus Cristo e a gloriosa graça do seu poder.
Nós vamos ler, então, o capítulo 2, vamos ler ele inteiro, e ele está dividido em duas partes. A primeira, até o versículo 10, que fala sobre a situação, fala de onde Cristo nos tirou, de onde Cristo nos resgatou. Nós vamos ver isso agora, do versículo 1 até o versículo 10. E a segunda parte da nossa meditação é sobre o novo povo de Deus. E aí nós estamos inclusos nesse novo povo de Deus. Isso é privilégio, viu? É a graça de Deus, como nos diz a palavra. Vamos ler então? Vamos ler todo o capítulo 2? Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes chamados, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Então, a palavra do Senhor, Paulo traz aqui no versículo 1, ele diz que nós estávamos mortos nos vossos delitos e pecados. E é interessante porque isso parece até uma controvérsia, não é? Estando mortos, como assim mortos? Como é que nós estamos mortos se nós estamos vivos, não é? Se nós pensamos, se tem tanta gente aí que não conhece o Senhor e é tão inteligente, é capaz de criar tantas coisas, é capaz de fazer inventos maravilhosos, criar vacinas, não é? Consultar uma pessoa, fazer um diagnóstico, é assim, bem difícil. Tem algumas doenças que é difícil de ser diagnosticada, e as pessoas conhecem, né? As pessoas vai lá, faz uma combinação de remédios, 2, 3 remédios, e a pessoa fica boa, não é? Há pessoas que conhecem toda a história da Bíblia, que relata versículos, e fala assim
com a graciosidade, assim, alguns versículos que até impressionam, como aquelas pessoas sabem disso. Mas a Bíblia, ela coloca o pecador numa situação bem diferente daquilo que pensamos a respeito dele. A frase mortos em seus delitos e pecados nos traz a ideia da incapacidade do homem de reagir. Por mais que o homem seja inteligente, por mais que ele seja sábio, por mais que ele seja culto, por mais que ele tenha prosperidade na vida, por mais que ele ganhe dinheiro, por mais que ele saiba negociar, por mais que ele veja coisas que ninguém praticamente vê, e ele olha assim e acha que vai dar certo ali, e investe milhões num projeto, às vezes até em lugares meio desérticos, assim, que qualquer outra pessoa não investe, as pessoas às vezes investem nisso aí. Então, mas essas pessoas, mesmo com essa grande inteligência que têm, elas são incapazes de responder ao chamado de Deus. São muito inteligentes, são muito sábias, são muito conhecedoras, dominam qualquer assunto, têm maior facilidade de convencer as pessoas, mas não escuta, não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus se revela de diversas formas, mas as pessoas, mesmo sendo tão inteligentes, mesmo tão cultas, tão prósperas, tão famosas, não conseguem ouvir nem responder ao chamado de Deus. É interessante isso, a gente pensar, porque Deus fala ao homem, mas o homem, ele prefere seguir o seu caminho, seguir a sua rota, andar, fazer seu próprio caminho, traçar sua própria vida. Parece que não escuta aquilo que Deus está falando. E a palavra de Deus nos diz que eles estão mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. E é interessante que quando Paulo fala que eles estão mortos nos vossos delitos e pecados, Paulo não está falando apenas para o gentio, mas Paulo está falando para o judeu, que conhece, que conhecia, que conhece a história, que conhece os profetas, mas estão com os ouvidos tapados para ouvir a voz de Deus. Paulo não está falando apenas para um grupo de pessoas, Paulo está falando para 2 grupos de pessoas, está falando para aquele que não conhece, que está distante, mas está falando para aquele que está muito próximo, que não consegue discernir a voz do Senhor. Às vezes as pessoas têm muito dinheiro, são muito inteligentes, mas não conseguem ouvir a voz de Deus. Tem um vazio, são capazes com as suas habilidades de construir prédios, fazer inventos extraordinários, mas precisam de estar em shoppings, precisam estar comprando carros, fazendo viagens, precisam estar construindo casas, mostrando na rede social que está em tal lugar, que foi para tal país, que fez tal coisa e tal coisa. Há um vazio dentro do homem, e só é possível ser preenchido com o Senhor. É Deus quem preenche o vazio do homem. Tendo muito ou tendo pouco, não tendo Deus, não tem nada. Eu estava conversando com um rapaz hoje à tarde, e disse, tem pessoas que são ricas, eu já falei isso aqui, mas são tão ricas, que a única coisa que tem é dinheiro. Dinheiro se acaba, dinheiro passa, vai embora. Mas a graça de Deus, isso é o que permanece, isso é o que nós necessitamos. É esse ar que entra pelas portas, que balança as folhas, que nós precisamos. Há dias que as folhas não balançam, não tem muito vento, e nós ficamos assim, hoje está abafado o tempo, hoje está... Então, se Deus fechar a torneira por poucos segundos, depois abrir, a gente... Porque faltava fôlego. A presença de Deus é o ar que nós respiramos. Tão fundamental é o ar, é a presença de Deus na nossa vida. Então Paulo diz que quando eles estavam mortos, não estavam mortos os gentios, não. Estavam mortos os judeus também. Paulo iguala todo mundo, está todo mundo morto. Por quê? São incapazes de responder à voz de Deus. Quando a gente ouve e vê os evangelhos, né? Gesiel pregou domingo, ainda a respeito de assunto parecido, nós vamos ver que não é simplesmente o conhecer, não entender, mas é o Senhor habitar. É diferente. Uma coisa é a gente saber que existe, é bom, é ótimo, é claro, melhor que não soubesse. Outra coisa é Ele habitar em nós. Há uma grande diferença nisso. Então Paulo chama a atenção para isso. O pecado da humanidade, o significado de pecado, a definição de pecado, entre uma delas, e eu acho que é mais interessante, é aquele que erra o alvo.
uma cesta de basquete ali, o cara me entrega uma bola, eu dificilmente vou acertar lá. Só se eu errar, eu acerto. Pecado é assim. Pecado nos conduz ao erro, nos tira do alvo, nos tira da direção. O pecado tem essa capacidade. Por isso que Paulo diz: estão mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. O pecado, ele escraviza, algema o homem de tal forma que ele não consegue se libertar. Ele está algemado ali, escravizado e achando bom. Ele está achando bom a vida que leva. Está achando bom o dinheiro que tem, as festas que vai, todas as coisas que faz, está ótimo para ele. Me deixa que ele está escravizado, ele não está conseguindo se libertar, ele não está conseguindo ver onde é que ele está. O pecado faz isso. Ele anda como se ele tivesse enfileirado. E o pai da mentira, como Jesus disse e João escreveu, 8,44, é que está na frente, puxando essa grande fileira de escravos, sem que se apercebam, sem que digam assim: pelo menos, onde é que eu estou? Será que o que eu estou fazendo é certo ou é errado? Devo mudar ou não? Nem isso consegue pensar, consegue andar de olhos vedados, sem conseguir fazer distinção de nada. Paulo nos fala ainda que eles seguem as inclinações da carne, seguem os desejos da própria pessoa. O homem é um escravo satisfeito. O homem que não conhece Deus, ele anda, vive, achando que está certo, que está andando e está fazendo a sua vontade. Hoje foi interessante, a respeito de outro assunto. A gente estava conversando de outro assunto, não tem nada a ver, mas o exemplo cabe. Ele deu exemplo de uma pessoa que está passando, aí tem 2, 3 colegas dele lá que vive bebendo, que está ali, já é prática beber. E ele vai lá e conversa com o rapaz lá, diz: vai, fulano, beltrano, tal, sai dessa vida, cara, isso não dá certo, está destruindo tua família, a esposa está a peste te deixar, tu não tem, está assim, bicho, numa aparência dessa, quem era tu, isso aqui, tal, e fala para ele. E o cara olha para ele e diz assim: eu sei mesmo que eu estou errado, eu sei que eu deveria mudar, eu sei que o certo é viver de outra forma, como tu vive, então, mas deixa assim mesmo, eu prefiro andar assim, deixa eu andar assim mesmo. Então o homem sem Deus é dessa forma, não consegue pensar, não consegue ver. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, ele descreve a situação do homem sem Deus. Ele fala da situação do homem sem Deus, que andam sem Deus, fazem e caminham de acordo com as suas próprias pernas e fazem de acordo com a sua vontade, mesmo reconhecendo que estão errados, mas não se preocupam em mudar, preferem caminhar andando sem Deus e fazendo a vontade da carne. Mas aí o versículo 4, e o versículo 3 ainda ele diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, andamos antes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas o versículo 4 aí muda toda a história de um homem, de uma pessoa sem Deus, e aí Deus entra na história. Ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, nossos delitos e nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Mas Deus entra na história. Mas Deus está na história. Deus muda a história. O trajeto que era só de escuridão, de trevas, entra Deus. Versículo 4 diz assim: mas Deus entra. E aí muda a capacidade, muda a vida, a forma de pensar, de andar, de viver de qualquer ser humano. Diz: mas Deus. Paulo escreve o capítulo 2 até o versículo 3, trazendo uma situação desoladora da vida humana, do ser humano sem Deus, para aqui no versículo 4, ele trazer a realidade da vida de um homem com Deus. Diz que Deus, ele sendo rico em misericórdia,
É a misericórdia de Deus diante do homem perdido, diante de uma multidão que caminha a passos largos, mas em outra direção. Mas Deus entra nessa história através de Jesus Cristo para mudar o destino, mudar a vida de qualquer ser humano. Paulo diz que Paulo diz, andávamos, mas nós andávamos assim. Eu e você andava desse jeito. Não éramos melhores do que esse, nem piores do que esse. Apenas nós andávamos também, sem sentido, a nossa vida sem sentido, sem direção. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós andávamos. Não sei você, mas eu visitei muitas vezes a casa de um cabra lá que eu queria comprar um carro, queria fazer qualquer coisa, eu ia lá para o cara jogar abusos. O povo aqui de Éfeso era desse jeito. Adoravam uma deusa chamada Diana. Era a deusa dos Efésios. Era um show essa mulher. Ela fazia de tudo. As pessoas andavam atrás dela. Mesmo os judeus, mesmo o povo de Deus, andava perdido fora da direção do Senhor. Paulo, quando diz, mas vós andava, ele está falando para todo mundo, inclusive para o judeu, que era exatamente esse povo que deveria fazer o caminho contrário. Todos. E é interessante, Júlio falou semana passada, em relação do poder de Deus na vida do ser humano. É um mistério, a gente não consegue entender isso, a gente não consegue entender como é que a gente muda. E é o mesmo poder que tirou o povo lá, durante 40 anos do deserto. Mais de 2 milhões de pessoas, esse povo não trabalhava, esse povo não fazia nada, ninguém morreu de fome. As roupas não se rasgavam, durante 40 anos, Deus os alimentava, diariamente. Não plantavam, tinha seus gados, mas mais de 2 milhões de pessoas sem fazer nada. O mesmo poder que tirou esse povo lá do Egito e levou para a terra prometida, o mesmo poder que ressuscitou Lázaro, o mesmo poder que ressuscitou através dos apóstolos e dos profetas tantas outras pessoas, o mesmo poder que ressuscitou Cristo depois de morto, é o mesmo poder que vai nos conduzir aos céus. É o mesmo. E a vida transformada, ela é tão extraordinária, ela é tão maravilhosa, e você deve sentir isso na sua vida, você deve ter tido essa experiência, que até os discípulos não reconheceram Jesus. Depois que Jesus ressuscita, eles estão lá, fechados dentro de uma casa, orando, o Senhor entra, Pai seja convosco, eles se espantam. É um espírito, que é isso? Maria pensava que Jesus era o carpinteiro. 2 discípulos no caminho de Emaú também não reconheceram o Senhor. Essa graça de Deus transformadora, inexplicável, que muda a vida de um pecador perdido, que andava nos seus delitos e pecados e que tem sua vida transformada. É o mesmo Deus, é o mesmo poder que transformou, que mudou a vida das pessoas. É o mesmo poder que opera hoje no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Que mudou a nossa vida. Paulo escrevendo aos Colossenses diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, veja, ele não diz que a gente ainda vai ressuscitar, só em Romanos, um trecho que eu não lembro onde está, que Paulo fala que ainda vai acontecer. Nos demais, todos dizem, inclusive Paulo, já ressuscitaram com Cristo. Paulo não diz que ainda vai acontecer, talvez nós vamos ressuscitar. Paulo diz que aquele que crê no Senhor já ressuscitou com Cristo. Se você lembra, foi Gesiel que pregou no começo, de que, no versículo 13, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O mesmo Senhor que já nos abençoou. Por isso Paulo incentiva aqueles de Colossos a andarem, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida,
for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. Um dia vai acontecer isso, o mesmo poder. Alegre o seu coração, descanse a sua alma, sossegue, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Deus tem a sua vida e a minha vida em suas mãos. Aleluia. Aleluia. E a nossa condição de vida, o nosso dia a dia, é uma resposta àquilo que Jesus fez na cruz por nós. A nossa vida diária é uma resposta àquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Ele nos deu vida, né? E não somos mais a mesma pessoa. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 11, diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor ainda nos diz assim, que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isaías, escrevendo no capítulo 53, versículo 6, diz assim a nosso respeito, e a respeito de Jesus: todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole, eu e você, e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Versículo 12 diz assim: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Paulo diz, em Romanos ainda, diz que em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Capítulo 8 de Paulo aos Romanos, é como se Paulo saísse dele para escrever o que ele escreveu. A partir do versículo 32. Né? Paulo, ele fala com uma alegria tão grande, com uma propriedade tão grande, com uma vivência, uma certeza, uma convicção tão grande. É como se ele entrasse em êxtase, assim, é como se ele saísse de si para escrever o que ele escreveu no capítulo 8 de Romanos. Portanto, nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus, mas passaram da morte para a vida. Aleluia. Então, é motivo de muita, mas muita alegria. Diz a sua palavra, diz e pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Por isso, pela graça sois salvos, mediante a fé. Aqui entra um outro ingrediente extraordinário, que é a fé. E isto não vem de vós, a fé não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Deus nos dá a fé, Deus nos dá a salvação, Deus nos dá a palavra, Deus nos dá o Espírito Santo, tudo isso Ele já nos deu, para que a gente olhe para essas palavras e creia no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele diz que a salvação é dom de Deus, não é de obra, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aleluia. Glória a Deus. Eita, irmãos, que palavra maravilhosa. Russell Shedd, falando aqui sobre a feitura, diz, pois somos feitura dele. Russell Shedd diz assim que no português significa um poema. É como se Cristo, durante a sua vida, os 3 anos de ministério, ele estivesse escrevendo um poema.
Pode ser traduzido também como uma obra de arte. Então, você é uma obra de arte do Senhor. Você é uma obra de arte. O Senhor morreu por nós naquela cruz, com um amor inexplicável. E escreveu como se fosse um poema. No original disse feitura sua. Então, veja que carinho o Senhor nos fez por nós, escreveu por nós, inspirou o seu servo para trazer a sua palavra ao nosso coração. Somos um poema, nós somos uma obra de arte, feita pelo próprio Deus, esculpida pelo Senhor na cruz, que nos conduzirá um dia para Ele mesmo, para vivermos na glória juntamente com Ele. Essa é a nossa caminhada, não é? Essa é a nossa caminhada. Versículo 11. Versículo 11. Paulo traz aí a memória de novo. Portanto, lembrem que vocês eram lá no passado. Paulo está falando ao povo de Éfeso, da vida que ele vivia, a quem eles adoravam, a quem eles andavam atrás. Lembre-se disso que vocês viviam. E aí, como se fosse uma repetição de tudo o que ele havia falado nos versículos de 1 a 3, no versículo 13, ele também repete exatamente o que ele escreveu no versículo 4. Ele diz: mas agora em Cristo, vós que antes estavas longe, fosse aproximado pelo sangue de Cristo. A história agora muda. Paulo começa tratando aqui de outra forma. A princípio, Paulo ele nos lembra de quem nós éramos e de onde o Senhor Jesus nos tirou. A partir de agora, do versículo 11 até o versículo 22, ele nos apresenta como um novo povo de Deus. Eita, que graça que o Senhor fez. No versículo 12, veja, Paulo relatando isso, diz: naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e nem Deus, e sem Deus no mundo. Veja que o povo estava completamente fora, o povo estava completamente separado, estava sem Cristo. As suas várias culturas separou o povo da palavra. As suas várias culturas. Você lembra da história de Salomão, quando Salomão teve aquele monte de mulher, e as suas mulheres o conduziu, ele, para fora, para distante do Senhor Jesus? O povo aqui estava andando dessa forma. As suas culturas, as suas muitas crenças, a sua sabedoria. A cultura grega era muito forte, influente, e trazia muita sabedoria, através de seus filósofos e tudo mais. Toda essa sabedoria empurrou o povo para distante de Deus, tirou o povo distante de Deus. Então a palavra de Deus nos diz: vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. Eles não eram cidadãos da nação com a qual Deus havia se comprometido numa relação. Embora a relação de Deus com Israel envolvesse uma promessa de abençoar as nações, os gentios não tinham conhecimento dessa promessa e nem faziam questão de conhecê-la. Então, por isso que Paulo diz: vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Vocês não conheciam, não têm interesse de conhecer as alianças da promessa. Também não tinha esperança, porque não conhecia a palavra, não conhecia as promessas, não tinha esperança. Vocês viviam sem Deus no mundo, diz assim Paulo, escrevendo aos Efésios. Mas agora, versículo 13: em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Oh, aleluia! Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Os versículos de 14 a 16, eles nos traz, fala sobre a barreira que separava o gentio do judeu. E aqui ele faz uma relação com o que acontecia lá no Antigo Testamento, a respeito do santuário de Deus. Tinha o Santo dos Santos, onde
só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, que fazia expiação do povo, uma vez por ano. Havia o lugar santo, que era o lugar onde os judeus podiam ficar, e um lugar separado, depois, e havia uma parede da separação dos gentios, e essa parede, havia na consciência deles, algo assim: se você passar de lá para cá, você pode ser morto. Seja consciente disso. Paulo, outro dia, como se fosse ontem, Paulo ia sendo preso. Por que confundiram Paulo? Achando que Paulo havia trazido um gentio e tivesse colocado juntamente com os judeus. Ele quase que ia sendo preso por conta disso. Havia essa separação, havia uma barreira, havia um muro que separava o gentio do judeu, e que era separado do santo dos santos. Então por isso que Paulo nos escreve dessa forma, e diz que Cristo aboliu essa barreira que havia. Na cruz, quando Cristo morreu, diz a palavra de Deus que o véu, ele se rasgou, e rasgou de cima a baixo. E o véu era grosso, era uma cortina grossa e grande. Era impossível de alguém rasgar. E se alguém rasgasse, tentasse rasgar, a pessoa iria rasgar de baixo para cima. Mesmo assim não ia conseguir rasgar uma cortina com essa espessura, ou mais, aproximadamente 30 centímetros. Não conseguia. Mas a palavra de Deus nos diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Foi de cima, não foi de baixo para cima. Não é mérito humano, não é mérito de homem, não é mérito de sacerdote, não é mérito da lei de Moisés, não é mérito de nada. É a mérito do Senhor que morreu por nós na cruz. O véu foi rasgado de cima a baixo, rasgou. Nesse rasgo, foi derrubada a parede que separava o gentio do judeu, o judeu do santo dos santos. Hoje, se fôssemos nós, estaríamos também lá fora, não estaríamos aqui, estaríamos lá fora, porque éramos judeus. Mas a palavra de Deus nos diz que de uma vez, de uma forma, uma única vez, o Senhor fez isso. Ele derrubou a parede que separava o gentio, que era inimigo do judeu. A lei deu várias formas do judeu separar do gentio. Mas na morte, Cristo derrubou essa barreira. A barreira que havia lá no gentio. O gentio podia estar no judeu, estar junto. Era agora um só povo. E o Senhor nos diz na sua palavra que dos dois, de gentios e judeus, o Senhor fez um só povo. Agora não há mais gentio nem judeus. Agora há um povo de Deus que irá morar no céu com eles. Independente de onde for. Apocalipse diz que virá de todo canto, raças, povos, tribos, nações. É um só povo agora, não tem mais separação. E quem fez isso foi Cristo na cruz. Quando Ele morreu, aquela morte de Cristo foi terrível por minha vida e por sua vida. Era algo que humanamente ninguém suportava. Só o Senhor suportou na carne, como eu e você. Ele era homem, 100% Deus, mas era 100% homem. Aquilo que ele sofreu, que Isaías descreveu, ele viveu aquilo. Pouco tempo antes dele ser preso, ele orou, e ele chorou de novo, e ele pediu ao Pai por 3 vezes: afasta isso de mim, se for possível. Mas se não é, que seja feita a tua vontade. Se eu tiver que ir para a cruz, se eu tiver que morrer, se o véu tiver que ser rasgado, eu vou rasgar o véu, e vou dar livre acesso. Hoje, nós temos livre acesso ao Senhor. A lei que separava o povo de cerimônia, de comida, de festas, separava o povo. Judeu era judeu, gentil era gentil. Na cruz, Jesus transformou os dois num só povo. Hoje nós vamos morar lá no céu, judeu, gentil, africano, indiano, budista, ex-budista, enfim. Paulo escreve e diz assim: vocês precisam voltar o coração para Deus. Assim como os gentios vivem fora, você que é judeu, você deveria olhar a palavra e se voltar para o Senhor. Porque não é simplesmente porque eles são judeus que vão herdar a salvação.
herdarão a salvação. A palavra de Deus nos diz, a não ser que Deus esteja escrevendo duas coisas, mas a palavra de Deus nos diz que só há um meio. O próprio Jesus que falou de chegarmos aos céus é através de Jesus Cristo. Se tem outro, está oculto ou eu desconheço. Mas o Senhor, naquela cruz, quando Ele morreu, nos deu livre acesso, diz assim também em Hebreus, que Ele nos deu livre acesso. A obra do Senhor, essa morte do Senhor, trouxe alguns benefícios, versículos 17 a 19, diz, e vindo, evangelizou paz, a vós que estava longe, e paz aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus. Primeiro efeito da obra de Cristo, existe vários, mas o primeiro dele foi que Ele trouxe a paz. Ele provocou a paz. A desavença que havia entre judeus e gentios, o Senhor uniu, trouxe a paz. Segundo benefício, o segundo efeito da obra de Jesus Cristo, está nos versículos seguintes: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O Senhor diz que a obra do Senhor, agora somos um só povo, e aí a palavra do Senhor nos diz, dá para entender que o dinamismo da casa de Deus reside no fato de que ela ainda está em construção. As portas dos céus estão abertas. A igreja, ela está ainda sendo construída, não foi fechada. É por isso que a igreja, ela caminha, é por isso que a igreja é viva, é por isso que a igreja, ela prega, é por isso que as pessoas se convertem, é por isso que as pessoas, quando entram pelas portas do templo, elas se alegram, porque especificamente aqui há a presença do Senhor, nas outras também, mas aqui a presença do Senhor. Eu vi um testemunho hoje, dessa mesma pessoa que eu conversei hoje, passei um tempo hoje, praticamente nem trabalhei hoje, mas eu vi um testemunho da mesma pessoa que nos visita aqui. Ele disse que quando entra aqui na casa do Senhor, sente algo diferente. Gosta de vir à casa do Senhor. Gosta desse ambiente, porque é um ambiente acolhedor. O povo de Deus é assim. Habitou o Espírito Santo, o povo é diferente. Deixa para ser quem não conhece. Mas o Espírito Santo habita em nós exatamente para a gente atrair o povo para casa e para a presença do Senhor. Eu me alegrei com isso. A outra coisa que ele disse que gostava daqui também, porque aqui prega a palavra de Deus. É interessante porque a gente não usa nenhum artifício, apenas prega a palavra. Não precisa outra coisa, só precisa a palavra. E é você que nos visita, é você que tem costume de vir aqui, pode ter certeza que se você tiver com a sua Bíblia aberta, você está conferindo, e aquilo que é pregado, não hoje, mas que já foi pregado outras vezes, e os que pregam aqui, falam na palavra de Deus. Leia, confira, não tem nenhum artifício. Isso é interessante, irmãos, porque a igreja do Senhor, ela é assim, a palavra do Senhor nos diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo, a pedra angular, aquilo que eu falei no começo, a igreja de Cristo, ela não se sustenta por placa, mas ela se sustenta pela presença e a graça do Senhor. Foi o Jesus que morreu na cruz. A palavra de Deus nos diz, não só aqui, mas Pedro também escreve que Ele é a pedra angular. Jesus também falou da pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos sábios e conhecedores deste mundo, veio a ser a pedra principal, a pedra de esquina, é o fundamento da casa de Deus, é o fundamento da tua vida e da minha vida, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a igreja, ela está em construção, são pedras vivas que são colocadas até a volta do Senhor Jesus.
Ou nós partiremos, ou ele virá, ou algum de nós não estaremos aqui, ou estaremos todos nós quando ele vier. Mas certo é que a casa do Senhor, ela é viva, pregando a palavra, pessoas se convertendo, recebendo a graça de ser visitado pelo Espírito Santo. Esse é o papel, o nosso papel, o papel da igreja. E glória a Deus, porque nós vivemos isso aqui. Para fechar, irmãos, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Aqui ele fala outra vez de santuário e lembra outra vez do Santo dos Santos. A igreja cresce e tem acesso ao Santo dos Santos, ao santo lugar, à presença do Senhor. Aleluia. Que carta maravilhosa é essa? Que capítulo gracioso esse, que traz duas realidades, que nos mostra quem éramos e nos mostra quem Cristo fez na nossa vida. Éramos antes, hoje somos outra pessoa em Cristo Jesus. Que carta que nos alegra. Como Deus em Cristo promove essa reconciliação, acabando com a inimizade que havia. Você lembra, a gente sempre prega aqui, que havia uma inimizade entre o samaritano, entre os gentios e entre o povo de Deus. Ainda hoje há esse apartheid, essa inimizade ainda. Mas porque não observam a palavra do Senhor? Porque se observasse a palavra do Senhor, via claramente que o Senhor na cruz uniu, juntou todos os povos e fez um povo, filho seu, que irá morar nos céus. Amém? Deus nos abençoe, meus amados. Que a graça do Senhor permaneça sobre as nossas vidas e que nós possamos desfrutar a palavra do Senhor com entendimento e sabedoria, com graça, com sabedoria de Deus e sabedoria humana, para a gente poder andar e fazer boas escolhas na vida. Deus nos abençoe. Amém, igreja? Você tem